O filósofo que falaremos hoje foi um polímata, isto é, alguém que domina diversas áreas do conhecimento humano, além, claro, de ter sido exímio filósofo, tendo contribuído não só para a história da matemática, como também da filosofia. Suas contribuições mais notáveis foram, de fato, no campo da matemática. Ele concebeu as ideias do cálculo diferencial e integral, rivalizando na própria criação do cálculo com ninguém mais e ninguém menos do que o seu contemporâneo Isaac Newton. O seu nome é Gottfried Leibniz. O Leibniz ajudou a desenvolver a calculadora, dando uma grande contribuição para adicionar a multiplicação automática e também a divisão na calculadora, que havia sido previamente inventada já por Pascal, e foi o primeiro a descrever uma calculadora catavento em 1685. Dentre outras contribuições mais, o Leibniz refinou o sistema de números binários, que se tornou simplesmente a base de todos os computadores digitais, até os dias atuais. Em suma, Leibniz era um gênio. Embora suas principais contribuições tenham sido no campo da matemática, para nós o que importa são as suas ideias filosóficas. Nesse episódio, veremos como ele irá influenciar o desenvolvimento do pensamento moderno. O Leibniz viveu entre os anos de 1646 e 1716. Na filosofia, o Leibniz inaugura a tradição moderna da filosofia germânica. O Leibniz esteve em Paris e conheceu Spinoza, de quem nós falamos no último episódio. O Leibniz, como Spinoza, ele pretendia reconciliar as ideias modernas, a nova ciência, com o aristotelismo, com a filosofia escolástica, e não romper com ela, como fez Descartes, por exemplo. Neste sentido, ele é bem mais alinhado com as ideias de Spinoza dentre os demais filósofos modernos que vimos até então. Nós vimos o dualismo de Descartes, depois o empirismo de Locke, o idealismo do Berkeley, o racionalismo do Spinoza, e agora vamos ver as ideias de Leibniz e onde elas se encaixam em tudo isso. O Leibniz, ele gostava das ideias de Spinoza, inclusive, como dissemos, eles se conheceram pessoalmente. Contudo, as suas próprias ideias, o desenvolver das suas ideias, o levaram para um caminho completamente diferente. O Leibniz assume, tal como vimos em Spinoza, que as substâncias do universo devem ser independentes. Ok, ele concorda com isso. Lembre-se que vimos o desdobrar do conceito de substância nas demais propostas, né? Como em Aristóteles, depois em Descartes, que a decompõe em duas instâncias, mental e material, e assim por diante. Muito bem. O Leibniz, ele concorda com Spinoza que a substância fundamental que compõe a realidade deve ser independente, deve existir independente de qualquer coisa, a substância primária mesmo, a substância que forma a base da realidade. O que ele não concorda é que esta substância deve ser única. Se você bem se lembra, esta é a proposta de Spinoza, que vimos no episódio anterior. O panenteísmo de Spinoza é todo fundamentado sobre a proposição que a substância fundamental do universo deve ser uma coisa só. O que o Leibniz vai propor é que a realidade é composta de substâncias e não uma única, e que todas estas substâncias que existem não devem interagir umas com as outras. Como que pode ser isso? Meio maluco, né? É assim, as substâncias para o Leibniz são muitas e não única, como Spinoza propôs, e também não podem interagir entre elas. Do que é feita a realidade, então? Vamos lá. Todo ente, segundo Leibniz, deve ser ou simples ou composto. A substância, ou seja, o substrato último da realidade, deve ser simples. É a base que compõe tudo mais que existe, que é, claro, composto. Se dizemos que a substância fundamental da realidade é simples, então, por lógica, ela não pode ter partes.
Do contrário, seria composta, perfeito? Portanto, a realidade é composta por substâncias indivisíveis e sem extensão, isto é, sem ter propriedades físicas. Ora, se a substância fundamental não pode ter partes, isso significa dizer que ela não pode ser dividida. E se não pode ser dividida, não pode ser extensa, ou seja, não pode ter propriedades físicas ou espaciais, pois as propriedades físicas são, por sua natureza, sempre divisíveis em alguma medida. Portanto, para Leibniz, esses componentes últimos da realidade, as substâncias, não devem ser pensados exatamente à maneira dos átomos dos filósofos atomistas, depois apropriados pela teoria física. São mais adequadamente pensados como substâncias espirituais. No mundo moderno, tanto Galileu como Locke acreditavam que a realidade é composta, em sua forma mais fundamental, por pequenos pedaços de matérias indivisíveis, chamados de átomos. O Leibniz, ele aceita a ideia de átomo, isto é, de que a realidade é formada por pequenos pedaços que são únicos e indivisíveis, embora sua proposta seja um tanto particular. É isso que veremos. É por isso que Leibniz vai chamar essas substâncias de mônadas e não de átomos. As mônadas devem ser compreendidas como centros de força. A substância é uma força, nódulos de força mentais, por assim dizer, enquanto o espaço, a matéria e movimento são meramente epifenômenos das mônadas. Como as mônadas não podem interagir ou causar umas às outras, ele sugere a existência de algo chamado entelequia. A etimologia da palavra já diz algo sobre o seu conceito. En, dentro, telos, de finalidade, da mesma raiz da palavra teleologia. Então, em telos é algo como uma finalidade interior. Entelequia, na filosofia aristotélica, é a realização plena e completa de uma tendência, potência ou finalidade natural. É o ser em ato, isto é, plenamente realizado, em oposição ao ser em potência. Por exemplo, uma semente de girassol é um ser em potência. Uma flor de girassol, no seu auge, é o ser em ato, realizado em sua máxima potência, daquela essência da flor de girassol. O Leibniz, ele retoma este conceito dizendo que há esta orientação interna dentro de cada mônada, algo como um princípio interior que guia as mudanças pelas quais a substância irá passar internamente e também em relação às outras substâncias. Perceba aqui um detalhe, tal qual Spinoza, o Leibniz está trazendo de volta conceitos aristotélicos, conceitos que haviam sido rejeitados por filósofos modernos, como vimos a partir de Descartes. Pois bem, feita esta observação, voltemos ao ponto. Nós dissemos que o Leibniz retoma este conceito teleológico, dizendo que dentro de cada mônada existe esta orientação interna, algo como um princípio interior que guia as mudanças pelas quais as substâncias irão passar internamente e também em relação às outras substâncias. Assim sendo, cada mônada deve se mover internamente de forma autônoma, uma vez que a essência de uma substância deve ser de tal forma que tudo que for verdadeiro na substância, incluindo as relações com todas as outras coisas, deve ser deduzida desta essência. Portanto, todas as suas propriedades são essenciais. O que isso significa? Vamos lá que vai ficar mais claro. Se você se lembra, desde Aristóteles, quando se fala de substância, há uma distinção que se faz entre as propriedades essenciais e acidentais de uma substância. Nós vimos isto no segundo vídeo desta série, quando falamos sobre a filosofia escolástica e, claro, de Aristóteles. Não há como falar de um sem falar de outro. As propriedades essenciais são aquelas que, sem as quais
a substância deixaria de ser aquela substância. Por exemplo, a diferença essencial entre o ser humano e os demais animais é a propriedade da racionalidade. Sem esta propriedade essencial, o homem se tornaria mais uma espécie animal, não um gênero de animal à parte da espécie dos animais, né? Já as propriedades acidentais podem variar sem que a substância deixe de ser idêntica. Por exemplo, há seres humanos que têm a pele branca, outros têm a pele preta, amarela, vermelha, etc. Tais propriedades são acidentais, mas não mudam a essência de que todos são seres humanos. É assim, considere eu mesmo, vamos pegar um exemplo. Eu sou uma substância, certo? Dentro dessa abordagem filosófica. Eu, Fábio Natrielli, sou uma substância. Muito bem. Eu mudei ao longo do tempo. Eu tinha dentes de leite, eles caíram, nasceram outros, mas eu continuo sendo a mesma substância. Eu não tinha rugas e agora tenho. Meu corpo inteiro mudou ao longo do tempo. Eu cresci. Meu corpo está em constante mudança. Agora, será que o fato do meu corpo ter passado por tantas mudanças ao longo das décadas da minha existência significa que eu não sou mais a mesma pessoa? Será que eu não sou mais a mesma substância? Bem, pode até ser o caso, a gente não sabe isso filosoficamente, não é nosso assunto aqui. De modo geral, que nós dizemos que não, que as minhas propriedades essenciais não mudaram, enquanto as minhas propriedades acidentais, sim. Quer ver mais um exemplo? Uma pedra que rola montanha abaixo mudou a sua propriedade acidental de localização no universo, mas continua essencialmente a mesma pedra. O que Leibniz está dizendo tem a ver com isso, mas de uma forma própria, isto é, assim que temos uma substância, tudo o que for verdade nela deve ser deduzível da sua essência. Em outras palavras, nós temos de ser capazes de deduzir tudo o que é verdade naquela entidade que advém da sua própria natureza. O Leibniz deseja fazer todas as propriedades que antes poderiam ser tidas como essenciais ou acidentais, essenciais, e isto inclui todas as mônadas, os átomos da substância, e suas relações com tudo mais que existe no universo. Então, todo o universo de mônadas, a relação de uma mônada com outra, está refletida dentro de cada mônada. Ok, eu sei, isto soa bem estranho. E é mesmo, não é um princípio fácil de assimilar, mas a gente vai ter que chegar lá. Em filosofia, isto é chamado de doutrina das relações interiores. Algumas relações são internas e outras relações são externas. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da pedra rolando montanha abaixo. Quando ela estava no topo da montanha, ela tinha uma relação com as outras pedras e grama e solo sobre as quais ela estava rodeada. Algo aconteceu, alguma coisa. Ela rolou montanha abaixo e agora estas relações mudaram. Agora ela tem relações externas com outras substâncias, como por exemplo a água de um rio, um novo solo, outras pedras, etc. Contudo, isto não muda a essência da pedra, porque aquelas relações que ela tinha no topo da montanha são diferentes das que tem na base da montanha, mas ambas são relações externas que ela tem com o ambiente. São relações acidentais. A pedra em si, as suas relações internas permanecem iguais. Agora, se você pega a pedra e a corta em pedaços para fazer uma espada, para derretê-la, por exemplo, ou algo do tipo, aí você alterou as suas relações internas. Não se trata da mesma pedra mais. Então, o que o Leibniz está dizendo é o seguinte, que a mônada tem em si, ou carrega consigo, uma representação de todo o universo. Substâncias vêm e vão, elas surgem e somem. Nada fora daquela substância pode mudá-la.
A matéria é, digamos assim, passiva. A matéria tem uma forma substancial, e aqui nós temos um eco claro do aristotelismo. É um resgate da tradição aristotélica que havia sido claramente abandonada por Galileu, Locke, Descartes. Isto é, a forma da substância é uma forma ativa que explica as mudanças e desenvolvimentos internos que cada substância atravessa enquanto existe. Isto é algo como dizer que a substância contém em si, essencialmente, a sua própria história. Todas as substâncias ou mônadas são, em essência, mentais. Esse é o que o Leibniz está propondo. Agora, em que sentido eles são mentais? Todas as mônadas têm uma psique. Psique é traduzido como alma. Aristóteles usa alma no sentido de um princípio de vida que anima as coisas. Nós falamos já sobre isso brevemente no segundo vídeo desta série, né? O Leibniz ele vai radicalizar esta ideia, dizendo que tudo que existe é formado por mônadas e as mônadas de todas as coisas possuem uma psique, uma alma. Cada mônada deve ter uma relação interna de representação, uma certa capacidade de espelhar, de identificar tudo mais que existe no universo. É esta capacidade de identificação com o que está ao seu redor que explica a relação causal entre as mônadas e o mundo exterior. O Leibniz vai dizer que existem 3 tipos de mônada: percepção e apetite mínimos, por assim dizer. Apetite aqui quer dizer um princípio, uma força que move as mônadas a realizar algo, que as impele a agir. Além disto, a mônada tem percepção. A percepção é a capacidade que aquela mônada tem de perceber o efeito que as outras mônadas têm sobre ela. Para fazer uma imagem sobre esta proposta, pense de forma metafórica que o universo é composto de pequenas bolinhas, pequenas esferas. Cada esfera tem em si uma foto, uma representação do que todas as outras esferas estão fazendo. E assim, as demais esferas causam algo nesta esfera, que é uma mônada, na verdade. É como se esta esfera individual, indivisível, perceba o que acontece nas esferas à sua volta e reaja a isso. Ela percebe a localização, a velocidade e tudo mais, de modo que esta forma que as demais esferas interagem com esta esfera, esta comunicação entre elas, que não é causal direta, é isto que torna a realidade coerente. Em outras palavras, tudo isso acontece dentro de cada mônada, são relações internas e não externas. A segunda categoria de mônadas é o que Leibniz chama de almas. Almas ou mônadas animais. Aqui, perceba que Leibniz está retomando de novo a velha ideia desenvolvimentista de alma que vimos em Aristóteles, de níveis de alma que vão incorporando as anteriores e se sofisticando, como o nível de alma vegetal, depois animal, depois humana, etc. É mais uma clara influência aristotélica na filosofia de Leibniz. Por exemplo, uma esfera do primeiro nível que vimos percebe as coisas ao redor e internamente reage a elas. Aqui imagine uma esfera viva, por assim dizer, que tem uma percepção maior, tem mais apetite no sentido de correr e ir atrás das coisas conforme sente desejo, conforme sente atração por elas. Esse é o segundo tipo de mônada. E a terceira mônada é o que o Leibniz chama de espírito. São mônadas que têm a capacidade metacognitiva, isto é, a capacidade de pensar sobre os seus próprios pensamentos, o que chamamos de consciência, refletir sobre a sua própria percepção de mundo.
Aqui temos as mentes, a propriedade da racionalidade, que é o que distingue os homens dos demais animais e dos vegetais. E aqui também tem algo mais, que é a ideia muito importante na filosofia de eu, um eu maiúsculo, há um sujeito consciente. Muito bem. O que o Leibniz propõe é que, por uma razão óbvia, nós temos de conceber um mundo em que é um coletivo de mônadas compartilhadas, que se traduzem em nossa experiência comum, numa mesa, etc. As mônadas agregam-se umas às outras. Por exemplo, vamos pegar esta mesa que eu estou apoiado aqui. Esta mesa é uma coleção do primeiro nível de mônadas. O que sou eu? Bem, para começar, o meu corpo é uma coleção de mônadas básicas. O que é isso? Meus ossos, meus órgãos, meu sangue, enfim, minha pele, são mônadas básicas. As minhas mônadas animais percebem as coisas ao meu redor, têm apetite, se movimentam, têm sentimentos e etc. E então existe uma mônada suprema que comanda todas as outras, a mônada que é a minha mente, o meu eu, que é a minha personalidade, a minha consciência que comanda todas as outras. Então, o que nós temos aqui? Qual é a proposta do Leibniz? A materialidade, para ele, isto é, o que significa ser um objeto material, é basicamente como as mônadas básicas são percebidas por outras mônadas. É isso que ele vai compreender como matéria. O que a sua proposta tem de inovadora, podemos colocar assim, é que ele distingue o que acontece dentro das mônadas e fora delas. Toda ação ocorre dentro de cada mônada individualmente e não entre elas. E por que isso importa? Importa porque tais fundamentos da realidade têm implicações para o tempo e espaço, que são temas que Leibniz, como bom matemático, também físico, tinha na mais alta conta. Para o Leibniz, espaço e tempo são contínuos, mas não têm existência própria, mas uma mera aparência, fruto das relações internas que ocorrem dentro de cada mônada individualmente. Isso significa que espaço e tempo não existem como uma estrutura que existe independente das mônadas, ou seja, o espaço e tempo são simplesmente o resultado das relações entre as mônadas. A substância, cada substância, tem extensão e duração como propriedades essenciais de si mesma, de forma que espaço e tempo não existem sem a presença de mônadas. São as relações entre as mônadas que formam a trama do tecido que compõe o espaço e o tempo. Tal teoria coloca o Leibniz em lado oposto de Newton, que acreditava que o espaço e tempo eram absolutos. O que significa espaço e tempo absoluto? Significa que o universo de Newton é essencialmente fixo e material. Toda a matéria se move por um espaço e um tempo universal, como se o universo fosse uma grande caixa, onde todas as coisas acontecem de forma igual dentro dela, como se o universo fosse um grande palco que está lá, independente de qualquer coisa ou de alguém. Para o Leibniz, tempo e espaço estão dentro das mônadas. Eles parecem acontecer fora da nossa perspectiva, mas isso só ocorre porque é assim que as nossas mentes funcionam. Mas o tecido da realidade, do espaço e tempo, são as próprias mônadas. Isso é bem estranho, né? Eu sei, mas acredite ou não, por mais estranho que pareça, a física do século XX sugere que Leibniz estava muito mais próximo de uma leitura da realidade fidedigna em sua estrutura mais fundamental do que Newton estava, quando a gente fala da física quântica. E o Newton é um gênio, talvez a pessoa mais inteligente que passou pela face da Terra. E ele estava certo sobre a física do mundo material, mas equivocado sobre a natureza fundamental da realidade, do tempo e do espaço.
Agora, fica tranquilo que mais à frente voltaremos a falar, dentro desta mesma websérie, sobre este assunto quando tratarmos sobre os avanços da física quântica e suas implicações na história das ideias. Isso bem mais à frente, quando chegarmos ao século XX. Por ora, vamos voltar para as ideias de Leibniz, mas guardem isso, a física quântica sugere que essa questão da realidade ser formada por relações de coisas com interferência da mente é bem fidedigna. Muito bem. Depois de tudo que falamos, uma dúvida muito comum que surge é a seguinte: se as coisas são assim mesmo como Leibniz propõe, se a realidade é formada por pequenas mônadas, então como pode ser que este número enorme de substâncias interajam umas com as outras de modo que nós compartilhamos o mesmo mundo? Como que a gente pode explicar isso? Se você reparar bem, é mais ou menos o mesmo problema que vimos em Berkeley. Não exatamente igual, mas com uma pergunta parecida. Ou seja, se eu e você somos uma mente, se estamos apartados e não existe o mundo material, como é que posso ver a mesma coisa que você? Como compartilhamos o mesmo mundo? Isto é, quando eu aponto para o meu relógio, você vê o meu relógio que eu estou usando. Como que isso é possível? O Berkeley, se você se lembra, sugeriu que isso era possível, que o que unia a realidade da minha mente e da sua e de todo mundo mais em uma única existência compartilhada era Deus, a substância mental infinita que causa as percepções em cada um de nós de forma coerente e coordenada. Embora a base da realidade de Leibniz não seja essencialmente mental como a de Berkeley, Leibniz vai dizer a mesma coisa. Deus coordena todas as mônadas em uma harmonia pré-estabelecida. Deus, para Leibniz, é ativo no universo, como o Deus do Berkeley. Deus é muito ocupado. Agora, vejamos uma coisa. Se você reparar bem, todos os filósofos que vimos, todos eles, o Descartes, Locke, Spinoza, Berkeley, Leibniz, todos eles sugerem e se apegam à ideia de Deus como uma substância que sustenta toda a realidade, seja através da relação entre mente e corpo, como vimos em Descartes, Locke e Spinoza, seja como uma substância que coordena os blocos fundamentais da realidade, como vimos em Berkeley e estamos vendo com Leibniz agora, onde Deus cumpre este papel de estabelecer as relações das mônadas que torna a realidade comum possível. Tanto a proposta de Spinoza como a de Leibniz são estranhas e nunca tiveram grande apelo para a maioria dos filósofos. Mas não se engane, ambos tiveram um papel importante dentro da história e da filosofia. Uma importância foi manter a noção de substância aristotélica viva. Descartes e Locke falaram muito sobre mente e corpo e deram muito pouca atenção às ideias aristotélicas, como de formas substanciais ou das causas finais, né? Para estes filósofos, as causas materiais são qualquer coisa que tenha extensão, isto é, qualquer coisa que ocupe um espaço no tempo e que simplesmente se dá, acontece sem qualquer finalidade ou forma como base para tal. As causas mentais são apenas consciências que não têm materialidade. Já Spinoza e Leibniz, ao contrário, tentam manter vivas as ideias de forma, matéria e substância aristotélicas. Os filósofos idealistas alemães do século XIX foram muito influenciados por Spinoza, que vimos no capítulo anterior, e também por Leibniz. A grande contribuição de Leibniz foi essencialmente epistemológica, isto é, ele sugere que a mente necessita de um princípio interno de organização sem a qual os resultados das sensações seriam
inteligíveis. A gente não conseguiria compreender o mundo ao nosso redor. Isto é uma semente, podemos chamar de ideia precursora, que será germinada através do pensamento do maior dos filósofos alemães, ao menos tido como tal pela maioria dos acadêmicos, que é Immanuel Kant, de quem falaremos já já, e que vai pegar tais ideias do Leibniz e dar asas. Além disso, a proposta da composição da realidade de Leibniz, da realidade ser formada por mônadas mentais, será revista por um dos maiores filósofos do século XX, que formulou uma metafísica com base na teoria da relatividade e mecânica quântica, junto com a filosofia, o Alfred North Whitehead, que aliás é o autor de uma famosa frase no meio filosófico de que toda filosofia ocidental é uma nota de rodapé à filosofia de Platão. Ou seja, as propostas de Spinoza e do Leibniz podem soar estranhas, e são, mas elas influenciaram grandes mentes como Kant, Einstein e Whitehead, de modo que, se não foram super bem aceitas em suas épocas, tiveram seu brilho e vingança, se você quiser colocar assim, na posteridade, no futuro. Eles se mostraram bem relevantes. Veremos isso quando tratarmos de Kant, do Whitehead e da física quântica ainda mais para frente nesse curso. Por hora é só. Eu te aguardo no próximo episódio de Uma Breve História das Ideias Modernas.